A espiritualidade disse isso e assim a gente fez, né? Foi aquela coisa, uma ordem, né? A gente fez isso e foi muito bom. Se você se sintonizar só com situações de falta de graça, tristeza, situações ruins, tragédias, você vai viver mais e mais dessas situações. Podre mesmo, sabe? Por mais que eu limpasse a casa, esse cheiro continuava aqui. Eu não entendi o que era isso. Nessa época eu adoeci. Eu comecei a ter uns pensamentos estranhos que não batiam. Aí eu comecei a entender, mas peraí, esses pensamentos não é meu, tem alguma coisa errada, sabe? Comecei a meio que unir os pontos ali. Eu falava, gente, tem alguma coisa estranha. E aí começou a chegar algumas informações na internet falando sobre magia, como que as influências negativas aparecem na vida da gente. Aí, gente, vamos lá pro vídeo 12. Eu sempre me perco, gente, desculpa. Eu sempre me perco no meio desses vídeos, que já tem tantos vídeos, né? Então, vídeo 12 do meu processo do despertar espiritual. Já tem playlist no canal para quem tá chegando agora, tá? Eu vou também deixar no final do vídeo essa playlist. Nessa série de vídeos estou contando como que foi essa questão do despertar espiritual para mim, tudo que aconteceu, mudanças físicas, mudanças espirituais mesmo. Enfim, coisas estranhas que aconteceram nesse período. Coisas boas, coisas ruins, enfim, todas as mudanças que foram acontecendo na minha vida nesse decorrer aí do despertar espiritual a partir do final de 2020, tá bom? No último vídeo eu tinha contado pra vocês que o meu gato voltou pra mim, né? Que ele não se adaptou na casa do meu ex-marido e ele voltou. Essa é a notícia boa, e a notícia ruim é que eu fui desligada da empresa que eu trabalhava. Vou deixar no final também, tá, gente, o vídeo contando. Assim, vocês estão me vendo sorrindo aqui, e normalmente eu sou assim mesmo, tá, gente? Eu sou bem brasileira, tipo, eu acabo rindo de tudo, até das situações desesperadoras, assim, né? Que o brasileiro ele tem essa fama, né, de rir da falta de graça. Eu falo falta de graça porque eu não falo aquele outro nome que é o contrário de graça, tá, gente? Não sai da minha boca esse nome, eu não consigo falar ele. Ele tem uma energia muito pesada e eu não consigo. Então, assim, às vezes a gente acaba rindo das situações para poder ver se elas ficam um pouco mais leves. E também eu acredito que não adianta muito a gente se apegar na parte ruim, né? Porque não vai resolver o problema, né? A gente ficar chorando, lamentando, né, desesperado, não vai resolver o problema. Sendo assim, já que chorar não vai resolver o problema, então vamos viver, né? Vamos ser felizes. Vamos aproveitar o lado bom, né? E é disso que eu vou falar nesse outro vídeo, né? Já estamos, nesse vídeo eu vou falar mais a partir do mês de maio, né? Já estava entrando no mês de maio e começou a vir uma intuição na minha cabeça para poder fazer uma festinha do Dia das Mães aqui. Eu ia ter como pagar, porque eu ia ter o dinheiro do acerto, né? Claro que eu tinha que fazer economia com esse dinheiro, mas veio, sabe, essa intuição. Intuição entre aspas, que eu acho que não foi uma intuição, foi meio que um sopro ali da espiritualidade mesmo. Mais pra frente vocês vão entender por quê. Eles falaram, por que você não faz a festinha do Dia das Mães aqui? Tem muito espaço, né? Reúne todo mundo aí, vai ser legal. E aí veio essa intuição e eu, né, trouxe pra prática, né? Comecei a arrumar tudo pra poder fazer a festinha do Dia das Mães aqui na minha casa. Que realmente aqui tem uma área boa, tem muito espaço, tem o verde, tem a árvore, né, que dá uma sombrinha muito boa aqui. Então, eu acabei sim fazendo isso. Foi assim, muito bom, gente. A gente reuniu, né, a família, meus pais, meu avô veio, meus irmãos. Foi um dia bem alegre, meu pai estava muito feliz nesse dia. Ele brincou muito, sabe? Não vou me emocionar. Ele estava muito feliz, muito animado, ele estava conversando, né, com meu cunhado, todo mundo rindo, todo mundo feliz. Foi um dia bom, sabe? Eu acabo lembrando e acabo, de certa forma, me emocionando, mas
Tá, vamos continuar, não vou me emocionar mais. Então, a espiritualidade disse isso e assim a gente fez, né? Foi aquela coisa, uma ordem, né? A gente fez isso e foi muito bom. Não me arrependo hora nenhuma de ter feito essa festinha aqui em casa. E aí, já nessa nova casa, né? Já tinha alguns dias que eu estava aqui, já estava bem familiarizada assim, com a situação, com o ambiente, estava muito mais feliz. Gente, era muito louco, porque não sei nem explicar, eu tinha mais energia nessa casa. Na minha antiga casa eu não conseguia acordar cedo, para vocês terem uma ideia. E aqui eu conseguia acordar cedo, eu acordava cedo, acordava bem, feliz. E aqui nessa época eu nem tinha as galinhas ainda, né? Porque quando a gente tem galinha, realmente a gente acorda cedo, meio na marra, né? Mas nessa época não, eu ainda tava só mesmo com os animais, os roedores, os gatos, os cachorros e os roedores. E as codornas, né? Não tinha ainda galinha. Mas eu acordava cedo e bem disposta e super feliz. Eu sentia uma paz, gente. Olha, era a coisa mais feliz do mundo. Tipo, acordar cedo, acordava, sei lá, umas 7 horas por aí. Aí enquanto eu estava arrumando as coisas, eu colocava, né, no meu rádio, no meu sonzinho ali, as palestras, né, da Maíse Braga. Ela é ótima. Nossa, eu aprendi muito sobre espiritualidade com ela, gente, no início. Ela falava muito de Chico Xavier, ela falava muito de Jesus. E isso dava uma paz tão grande, fazia um bem tão bom. Eu vou ver se eu encontro um dos vídeos dela, vou colocar aqui na descrição para vocês conhecerem o trabalho dela. Aí vocês se inscrevem, assistem os outros vídeos dela, porque é muito interessante tudo que ela tem para dizer. E era bom, sabe? Olha, a alegria da minha vida era acordar cedo, fazer o meu cafezinho, aí colocar, né, as lives, as palestras dela. E enquanto eu estava ouvindo a palestra, tomando meu café, com meu caderninho da gratidão e já começando a escrever no começo do dia os motivos por qual eu estava grata, porque eu estava muito feliz. Pode, sei lá, alguém de fora e falar, como que você estava feliz? Você estava sem emprego, minha filha, como assim? Mas sabe aquela coisa, isso eu fui entender muito tempo depois, eu já vivia isso, mas só depois que eu fui entender o que era isso. Na vida, principalmente nesse momento que a gente está passando, a gente tem que se apegar às coisas que elevam a nossa vibração. Porque tudo nesse mundo, gente, é o que a gente quer ver. Se você, é aquilo que você se sintoniza. Se você se sintonizar só com situações de falta de graça, de, sabe, tristeza, situações ruins, tragédias, você vai viver mais e mais dessas situações. Se você se apega às situações de doença, né, de focar muito em doença, você vai viver mais e mais essas doenças, essas coisas. Então, se você quer mudar a sua realidade, você precisa mudar a sua visão sobre o entorno, sobre em volta. Eu sei que eu estava sem meu emprego, eu sei que não tinha muita perspectiva, né, digamos, se for pensar nessa visão material, eu não tinha muita perspectiva, porque até então eu estava sem um emprego, sem saber como que seria o futuro, mas eu não me apegava nessas dúvidas, porque se eu me apegasse nisso, eu ia me desesperar, ia só afundar mais ainda no fundo do poço, sabe? Não, eu me apegava às coisas boas, então eu adorava ver as palestras dela, ouvir as palestras, eu me apegava naquele sentimento bom dos ensinamentos de Cristo, né, que ela falava muito sobre isso, sobre Chico Xavier, como que foi a vida dele, eu achava super interessante, ria muito dela, que ela era bem engraçada para contar as coisas. E era nisso assim que eu me apegava, sabe? E junto com isso eu tinha o meu tempinho, foi nessa época que eu comecei esse costume, né, de tirar um tempinho de manhã para tomar um café enquanto eu escrevia ali no meu caderninho da gratidão. Hoje em dia tá um pouco mais corrida, eu já não tô conseguindo fazer mais tanto assim esse momento do cafezinho, né? Normalmente eu escrevo, continuo assim, escrevendo no meu caderno da gratidão, mas nem sempre é parada no começo do dia tomando café, porque precisa trabalhar, enfim, tá a correria, né? Mas nessa época, como eu ainda tava naquele período sem trabalho, né? Então eu tava fazendo desse jeito. E nessas palestras da Maíse, ela falava muito dessa questão da gente precisa mudar de dentro para fora. Ah, detalhe, gente, a Maíse Braga foi indicação também daquela amiga minha que eu já tinha falado para vocês aqui antes. Foi ela que me falou dela.
de como era legal essas palestras dela e tal. Então, mais uma vez, ela me ajudou também, também nesse ponto. Nos outros vídeos tem falando mais sobre isso. E, gente, sobre essa questão do caderno da gratidão, tem um vídeo já aqui no canal. Eu vou ver se eu consigo, se eu lembro de colocar ele no final, ou então se eu coloco por aqui, em algum lugar, por agora mesmo. Falando mais do caderninho da gratidão, como que eu fazia e tudo mais, tá? Nessa época, a espiritualidade falava, vinha mensagens para mim começar a anotar meus sonhos, que eu vi respostas por sonhos. E eu comecei a fazer isso. Tinha vezes que eu acordava no meio da noite, no outro dia eu nem lembrava direito o sonho, mas aí eu lembrava que eu tinha mexido no celular e tinha anotado o trem, sabe? Era muito engraçado. E realmente eu anotava os sonhos. E num desses sonhos, eu sonhei que eu estava num gramado bem amplo, assim. Ai, não sei muito bem como que eu vou explicar, mas era um local bem amplo. E era gramado, sabe? E eu vi um monte de macas no chão, sabe? Macas mesmo de hospital. E várias pessoas nessas macas. E algumas pessoas de branco em volta, cuidando. E ali naquele momento eu me dava conta que eu era uma das enfermeiras tomando conta também desse pessoal, né? Só que assim, eu ficava meio perdida. Eu ficava assim, gente, eu sei que eu tenho que estar aqui, que eu sou enfermeira, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu ficava desse jeito, sabe? E era muito louco esses sonhos. Vai ter muita informação de sonhos daqui pra frente, gente, porque foi muita coisa que chegou pra mim por sonhos. Até música chegou pra mim por sonhos, gente. Aí, gente, nessa época começou a acontecer algumas coisas estranhas. Nessa época não, foi mais pro final do mês de maio. Começou um vazamento no meu banheiro, ali próximo do vaso, do nada. Não sabia explicar, não entendia nem de onde vinha essa água, mas começou a vazar água. Eu comecei a sentir um cheiro muito esquisito na minha sala. Um cheiro que, sei lá, lembrava coisa podre mesmo, sabe? E por mais que eu limpasse a casa, esse cheiro continuava aqui. Eu não entendi o que era isso. E aí, nessa época eu adoeci. Eu fiquei muito mal, eu peguei H1N3, então, para quem conhece aí, essa gripe, ela ataca não é só um resfriado, não é uma gripe só, né, ela ataca os olhos também, então eu tive conjuntivite, enfim, eu fiquei bem mal, nossa, me derrubou, fiquei muito ruim. Até tem um amigo meu que até queria vir pra cá, né, ofereceu pra ficar aqui, né, amigo de anos, né, pra cuidar de mim e tudo mais. Eu falei que não precisava. Eu consegui, né, sobreviver, mas eu fiquei muito mal nessa época. E tudo assim, nessa época, sabe? E nessa época também, eu comecei a ter uns pensamentos estranhos, que não batia. Não se justificava, porque apesar das coisas estarem ruins, é o que eu tinha falado para vocês, né? Eu não me apegava aos sentimentos ruins, então eu tinha muita fé na espiritualidade, eu sabia que as coisas iam se resolver. Porém, ficava vindo umas coisas na minha cabeça, tipo, você não tem medo de ficar sem poder pagar a sua casa? Como que você vai fazer? Você vai ficar na miséria? Ficava vindo esse trem. Aí eu comecei a entender, mas peraí, esses pensamentos não é meu, tem alguma coisa errada, sabe? E realmente, assim, eu acho que se as pessoas olharem de fora, qualquer pessoa ia falar, nossa, mas você realmente não tinha medo, porque afinal de contas você estava doente, você estava tendo problemas na sua casa, com encanamento, coisas estranhas estavam acontecendo, tinha esse cheiro ruim. Detalhe, nessa época também começou uns barulhos esquisitos em cima da casa, parecia que tinha gente correndo em cima da casa, gente, olha só que coisa louca. Do nada, ouvia passos, gente, parecia que tinha um monte de gente correndo em cima da minha casa. Aí eu ficava assim, sabe, sem entender, né? Mas eu pedia espiritualidade, falava, por favor, me ajudem, o que é isso? Afasta, tira esse trem. E aí eu me peguei mais ainda com a espiritualidade. E nessa época, a espiritualidade brotou na minha frente o vídeo da oração do arcanjo Metatron. E eu comecei a fazer essa oração. Ajudou muito, sabe? Eu vou ver se eu acho, até na época que eu tava fazendo essa oração, eu cheguei a filmar a vela vibrando
pulando enquanto eu tava fazendo essa oração, que é algo que passo a passo acontece aqui, que eu até falo com vocês, né? Que eu coloco uma vela aqui de ancoramento também. Vou ver se eu acho, se eu achar eu vou colocar aqui em algum lugar, tá bom, gente? E foi muito assim, sabe? E arrepiava, me emocionava, enfim, tava acontecendo e as orações me ajudavam, né? A não me deixar abalar por essas coisas esquisitas. Nessa época eu acabei tendo muita dificuldade também para dormir. Essa época começou, né, a ter as... Gente, quero pedir desculpa para vocês pelo vídeo ter ficado não muito nítido. Não sei explicar o que aconteceu, mas eu achei também muito estranho, porque somente a partir do momento que eu comecei a falar sobre questões estranhas acontecendo na minha casa, magia e tudo mais, o vídeo dá esse problema. Não é a primeira vez que isso acontece, então peço desculpas, mas eu não poderia apagar o vídeo, a mensagem precisava ser passada. Então, por favor, assistam mesmo assim o vídeo, mesmo com esse probleminha. E realmente eu não sei explicar o que aconteceu, porque que a imagem ficou assim desfocada. Dificuldades para dormir. Sabe, era muita coisa estranha acontecendo, sabe? Mas vinha também muita mensagem da espiritualidade me falando o que eu precisava fazer. Então, eu ia fazendo, eu ia seguindo o que eles me passavam. Aí, nessa época, brotou o Salmo 91, o Salmo 90 e o Salmo 23. Eu fiz campanha de 21 dias para cada um desses salmos. Eu ainda não entendi o que estava acontecendo na minha casa, mas eu comecei a fazer tudo de acordo com o que a espiritualidade ia me mostrando. Eles iam me ditando, eles iam me mostrando e eu ia fazendo. Deus ia colocando, né, essas informações na minha frente. Brotava num lugar, no outro. Tinha vezes que vinha bem na cara, tipo, faça Salmo 23 durante não sei quantos dias, coisas assim, sabe? Nessa época, a minha amiga me chamou, né, novamente para poder a gente ir lá no centro da Ubanda. Era outro dia de Preto Velho, e nesse dia foi Preto Velho mesmo, gente. Não foi Herê que desceu, nem outra entidade diferente. E aí, ela, conversando lá era uma preta velha, né? Ela me orientou para poder fazer um banho para limpeza. E eu fiz. Aí nessa época também, essa minha amiga tinha me falado de um curso online que ela estava fazendo, que ensinava algumas coisas para proteção. Aí tá nesse curso que eu aprendi a fazer. Outra coisa que tem aqui no canal também, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo... Se é que eu já falei que eu vou colocar o outro vídeo no final, né? Vou ver se eu coloco aqui embaixo na descrição, tá? Esse vídeo é uma espécie de uma cubuca que a gente coloca atrás da porta para poder puxar qualquer energia negativa. Eu aprendi nesse curso, passei a fazer, sempre faço, sempre tem aqui na minha casa. Passei a deixar sempre aqui. E aí tem esse vídeo ensinando, eu vou deixar também na descrição para vocês, tá? Nessa época também veio a orientação para colocar um espelho de frente para a porta. E eu coloquei também, sabe? Tudo era coisa que vinha chegando as orientações para fazer e eu ia fazendo. Que também era uma proteção, né? Aí, gente, no meio desse turbilhão de coisas e eu lutando para poder melhorar a energia, porque eu sentia que tinha alguma coisa errada na energia da minha casa, gente. Não tava normal. Ainda mais que eu já tenho um pouco de sensibilidade, né? Aquele cheiro me incomodava muito. E eu comecei a notar que esse cheiro, ele vinha com mais força nos momentos, sempre na sala. E nos momentos que vinha aquelas influências, aquelas coisas negativas na minha cabeça, que eram coisas que não eram minhas. Aí eu comecei a associar, ficava assim, gente, esse cheiro aparece exatamente no momento que vem alguma informação estranha na minha cabeça, sabe? Eu comecei a meio que unir os pontos ali, falava, gente, tem alguma coisa estranha. E aí começou a chegar algumas informações na internet, falando sobre magia, como que as influências negativas aparecem na vida da gente. Sim, coisas, posts soltos no Instagram, gente, que estranho. Mas vocês lembram que eu já tinha falado antes, né? Que o universo, ele vai mostrando as coisas pra gente. A gente só tem que ter a sensibilidade de ver cada uma dessas coisas. E foi assim comigo, foi me mostrando. Só que eu ainda não estava 100% acreditando que poderia ser algo desse tipo, né? Nossa, a vela começou a vibrar ali enquanto eu tô falando. Mas eu ia fazendo tudo que a espiritualidade ia me passando. Eu não deixava, gente. Não ficava, por mais que às vezes eu ficava sem entender o que estava acontecendo, eu não ficava tipo, não vou fazer nada não porque eu não tô entendendo. Não, mesmo sem entender eu faço, a espiritualidade está falando para mim fazer, então eu faço. É para fazer limpeza? Faço. É para fazer banho, descarrego?
Faço. Desculpa, gente. A vela, ela fica louca. E aí eu não aguento, eu fico olhando pra lá. Era pra poder mudar minha forma de pensar, começar a questionar aquelas coisas que vinham na minha cabeça. Questionava, eu falava, não, esse pensamento não é meu, eu não aceito, não quero, sai daqui. Era desse jeito. Eu brigava até com a minha própria cabeça. Eu não aceitava nenhuma influência negativa tentando, sabe, tomar conta de mim. E é até engraçado isso, porque influência negativa acaba que sempre existe, gente. Sempre vão tentar atrapalhar a gente. Independente, né, do trajeto, da vida que você tá levando, sempre vai ter aquelas coisinhas do mal tentando atrapalhar. Ai, gente, é muito difícil conversar com vocês com aquela vela vibrando. Qualquer dia eu paro pra poder mostrar pra vocês, mas agora eu não vou não, porque a câmera eu vou ter que tirar daqui do local e tudo mais. Mas voltando, influência negativa tentando atrapalhar a gente sempre vai ter, mas o que muda na sua vida, o que vai dar ou não certo, o que vai conseguir ou não te influenciar é a atenção que você vai dar pra isso, ou a energia que você vai colocar nisso. Se você coloca muita energia nos pensamentos negativos que vêm, ou nos sentimentos negativos, isso só vai tomar mais força. E essa coisa ruim vai cada vez piorar mais na sua cabeça. Então não deem atenção. Até mesmo, vou usar o exemplo meu hoje. Eu tinha que gravar o vídeo, eu tava um pouquinho desanimada. Desde cedo eu tô bem desanimada. Sei lá, parecia que toda vez que eu pensava em gravar o vídeo, dava uma sensação ruim, tipo, ah, pra quê? Deixa isso quieto. Não, hoje o dia não tá bom pra gravar não, tá nublado. Até isso veio na minha cabeça, sabe? Tá nublado, pra que gravar? Aí eu falei assim, não, eu vou gravar sim, porque esse foi o meu acordo com a espiritualidade. Eu acordei com eles, eu falei, eles falaram pra mim que eu precisava vir pra internet pra poder contar o que tinha acontecido com a minha vida, o que aconteceu comigo. E esse é o acordo que eu fiz com eles, então eu vou sim. Eu posso estar desanimada? Não tem problema, eu vou desanimada mesmo. Gente, não tem nada nesse mundo que me pare, gente, nada. Pode acontecer o que for. Eu levanto, sacudo a poeira e vou. Não é influência negativa que me faz parar, gente. Não é pensamento negativo que me faz parar. Quando eu tô mais desanimada, que eu tô com mais vontade de ficar deitada, sem fazer nada, sem entrar em contato com a espiritualidade, é exatamente nesses momentos que eu mais vou, que eu tiro força de sei lá onde eu vou. E a prova diz que eu tô aqui na frente da câmera agora com vocês. E eu acho que é isso que a espiritualidade quer, sabe? Que esses exemplos cheguem nas pessoas, porque, como eu já tinha dito em outros vídeos, cada vez mais vai ter ataques. O outro lado não quer que a gente evolua, o outro lado não quer que o nosso planeta vá para 5D, ele não quer que aconteça a transição planetária em nossas vidas, né? O nosso planeta mude. Eles querem que a gente continue vibrando negativo, eles querem que a gente continue se apegando em coisas negativas, e cada vez mais a gente se afundando nos sentimentos negativos. E é isso que a gente não pode, sabe? Naquele dia que você estiver desanimado, que tiver um turbilhão de pensamentos ruins na sua mente, falando para poder ficar na cama, não sair do lugar, não fazer nada, é exatamente nesse dia que você tem que levantar, faz uma oração pedindo a proteção de Deus, a força do Arcanjo Miguel e vai, gente. Não abaixa a guarda, porque é isso que eles querem. Eles querem que a gente abaixe a guarda. Eles querem derrubar a gente. E é isso que a gente não pode. E é isso que a vela tá ali vibrando sem parar para confirmar que tá certo, que é isso. Então, uma prova é o dia de hoje. Hoje eu também tava super desanimada. Tava vindo coisa negativa falando para meu Deus ficar quieta e não fazer vídeo. Mas eu não aceitei, falei, não, eu vou, mesmo sem ânimo, mesmo sem coragem, mesmo com esse pensamento negativo na minha cabeça falando assim que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, que ninguém vai querer ver esses vídeos, mesmo assim eu tô aqui na frente dessa câmera gravando pra vocês, porque eu sei que de alguma forma tudo que aconteceu na minha vida, tanto as coisas boas como as coisas ruins, vão conseguir ajudar vocês de alguma forma, vai conseguir ajudar nem que seja uma pessoa, por isso que eu tô aqui, tá? E vamos lá, que quase que eu nem respiro. Eu empolgo tanto aqui falando que eu esqueço até de respirar, né, gente?
Ok, então teve um dia que eu entrei no quarto e tinha uma peninha caída no meio da minha cama. Gente, a minha janela da minha casa, ela é telada. Ela é uma tela bem fininha para poder mosquito não passar. Então não teria como essa pena vir lá de fora para cá. Não tinha. Nessa época eu nem tinha galinha ainda. E não era uma pena de um pássaro grande, era uma pena pequena. Minha casa também é de laje, então não sei como que ia brotar uma pena aqui dentro. Não tinha por onde vir. E como tem os gatos, eu costumo deixar mais as portas da casa fechadas para eles não saírem. Então, realmente, eu não sei explicar para vocês de onde veio essa pena, mas tinha uma pena em cima da minha cama. E como eu já tinha falado em outros vídeos, a pena para mim ela tem um significado muito angelical, sabe? Eu sinto que é uma forma dos anjos de conversar, sabe? De se comunicar. E eu tava sentindo ali que eles estavam por perto, sabe? Que eu não estava sozinha e que os anjos estavam comigo me protegendo também. Aí teve um dia que eu comecei a ter uma crise de ansiedade, algo que eu não tinha há muitos anos, gente. Era algo assim que estava totalmente resolvido na minha vida. Eu não tinha mais crise de ansiedade de jeito nenhum. E do nada, nesse dia, eu comecei a ter uma crise, angústia, sensação ruim. Aí o desespero, eu ficava, gente, mas por que isso? Eu não tenho mais isso. Por que tá vindo esse sentimento negativo? Aí na hora a espiritualidade falou, vai lá fora, abraça a árvore. Isso, gente, se chama aterramento. Eu já falei disso em outros momentos. Se eu não falei, eu vou falar ainda, eu não me lembro. Mas eu acho que eu vou falar. Ou, quer dizer, eu acho que eu já falei. Aterramento é você ter o contato com a natureza, seja colocando os pés no chão, na grama, seja abraçando uma árvore, sabe? É esse contato, que é o seu contato ali do seu chakra básico com, né, as raízes do chakra básico com a natureza. Isso te energiza, isso te faz voltar pro seu eixo. Isso faz muito bem, gente. Até outro dia eu dei essa dica para uma outra amiga minha que também estava tendo crise de ansiedade. E ela falou que como estava fazendo também diferença na vida dela, ela tem um contato com os animais, enfim, com a natureza. E isso estava fazendo diferença também para ela. E eu fiz isso, sabe? Gente, na hora passou. Toda aquela coisa negativa passou, se resolveu ali na hora. Então, é uma dica que eu dou pra vocês, sabe? Se tiver com crise, com algum sentimento negativo, alguma coisa ruim, vai lá fora, ou abraça uma árvore, ou põe os pezinhos no chão, faz o aterramento, 5 minutinhos, ou então fica com o rosto pra cima, assim, com os olhos fechados mesmo, mas em direção ao sol. Vocês vão ver como vocês vão se sentir melhor, vai fazer muita diferença, porque o sol, ele ativa também o nosso plexo solar, que é outro chakra muito importante, né, que toma conta dessa parte. Então faz diferença, gente. E depois eu vou fazer um vídeo melhor explicando sobre essa questão do aterramento, tá, pessoal? Nessa época eu comecei também a fazer um curso de terapia holística. E com o curso eu aprendi a fazer reiki. E eu acabava aplicando nos meus animais quando eu tinha algum problema, né? Nessa época, às vezes, as cachorras estavam tendo alguns probleminhas. Eu apliquei também no felpudo, né? Porque ele teve o problema, né, da síndrome de Pandora. Então, me ajudava muito a questão do reiki aqui com os animais. E eu sou, né, iniciada no reiki. Gente, por enquanto vai ser só. Vou encerrar por aqui, tá? E no próximo vídeo vou contar mais pra vocês. E é isso. Espero que de alguma forma esse vídeo ajude, nem que seja uma pessoa. Já vou ficar muito feliz. Agora eu tô com um sentimento de dever cumprido. Que eu venci, né, a coisa negativa que estava tentando me atrapalhar, que não queria me deixar fazer esse vídeo hoje. Consegui, venci, fiz o vídeo e de alguma forma eu tô me sentindo muito bem agora por isso e queria até compartilhar com vocês esse sentimento bom que eu tô tendo nesse momento. Gente, eles me permitiram gravar mostrando como que fica a vela, mostrar pra vocês.
É isso, gente. Me acompanhe pro próximo vídeo, tá? É isso. Gostando, curte, compartilha, se inscreve no canal para não perder os próximos e até a próxima. Bye, bye.